Bom, seguimos aqui falando sobre a semana de campanha, né, e essa guerra do TSE contra o presidente Bolsonaro. A campanha do presidente pediu ao Tribunal Superior Eleitoral a suspensão de todas as redes sociais do deputado federal André Janones até o fim das eleições de 2022. O chefe do Executivo alega que Janones comete abusos em seus meios de comunicação e divulga informações mentirosas. Nesse sábado, Janones ajudou a impulsionar acusações de que o presidente seria pedófilo. Bolsonaro fez uma live para rebater. Em 2020, eu fiz uma live de dentro de uma casa de umas meninas venezuelanas, devia ter umas 12, 13, 14 meninas, cujo sinal foi capturado pela TV CNN e transmitido a live. O que eu fiz lá nesse momento? Eu mostrei a minha indignação. Eu estava na região periférica de Brasília, com a minha moto, quando eu parei e vi umas meninas de 14, 15 anos bem arrumadas, meninas humildes, e eu pedi para entrar na casa delas. Entrei com umas 10 pessoas comigo. Fiz a live. O que eu estava mostrando com aquilo? A minha indignação. Que aquelas meninas venezuelanas que tinham fugido do seu país, tinham fugido da fome, e estavam, um pequeno grupo delas, como existe milhares pelo Brasil, aqui na periferia de Brasília. E estavam se arrumando para quê? Mostrei toda a minha indignação ali. Pessoas com dificuldade de ganhar vida em plena pandemia. E mostrei a minha indignação. E falei, não quero isso para as nossas filhas. Não quero para minha filha. Não quero que um dia pessoas tenham que sair do Brasil por causa do regime adotado na Venezuela, que é o mesmo que pode acontecer no Brasil, tendo em vista a amizade de Maduro com Lula. Repito, o sinal foi capturado e foi transmitido pela TV CNN. Realmente triste. E botamos o vídeo para rodar. Agora o PT recorta pedaços como se eu estivesse atrás de programas. Pelo amor de Deus. Fiz uma live para isso. Foi demonstrado o que estava acontecendo. Pega pedaço e fala, pintou um clima. Que vergonha é essa? Que falta de respeito é essa? Sempre combati a pedofilia, sempre fui contra o regime venezuelano, acompanho com dor, com sofrimento, as famílias que fogem da Venezuela para o Brasil, fogem da fome, fogem da violência, do regime apoiado por Lula. É uma guerra muito suja. Essa história é tão absurda, Constantino, tão absurda, que até o UOL já, checou e disse, não, Bolsonaro não é pedófilo. Que maravilha. Até o UOL, né? Até Quando o UOL. chega no UOL é porque o Janones foi longe demais. É um vale tudo, né? É um grau de inversão dessa turma. Eles parecem que olham para o espelho e ligam a metralhadora giratória, né? E acusam os outros daquilo que são, né? Antes de falar desse caso, eu quero só voltar lá à questão da picanha, né, que vocês estavam comentando antes, porque um sujeito que distribui mortadela para os manifestantes ficar prometendo picanha, desconfia, né? E parece até que a mortadela prometida não chega. Tem gente reclamando, né? Que vai nas manifestações e não recebe o que foi acordado. Agora, vamos lá, né? Essa campanha do Janones, que eu chamo de Danones aí, ela é a cara do PT. E o mais interessante para mim disso é o seguinte, é o silêncio ensurdecedor, cúmplice, né, dos tucaninhos que resolveram apoiar o Lula. Por que o Armínio Fraga não se manifesta sobre isso? O que a Helena Landau acha disso? Não vou nem falar da privatização. Poxa, Helena Landau, a musa da privatização, prefere o Lula, que diz que vai reestatizar as empresas, do que o Bolsonaro, que diz que quer privatizar até a Petrobras. Estranho, né? Mas o que essa turma tucana, o que o Meirelles, o que o Amoedo, o tucaninho laranja, o que eles têm a dizer dessa postura do PT nas redes sociais? Porque isso é a essência do PT. O Janones foi convocado, foi escalado pelo Guardiola, aí, para manter a analogia bizarra que o Augusto se referia, foi convocado pelo técnico para fazer esse trabalho. Isso tem ordem que vem de cima, isso é o Lula.
Isso é a essência do PT. Estão usando até aquela mitomaníaca daquela menina lá, aquela Patrícia Leles. Essa é pior ainda. Essa não consegue falar uma verdade na vida. Você dá 2 minutos de fala para ela, ela consegue mentir do começo ao fim. Ela é incapaz de falar a verdade. Então, nós estamos lidando com uma baixaria, com um jogo sujo. E o mais curioso, Lacombe, é que sempre, isso para mim é o mais importante da análise. Para os indecisos, né? A gente tem que falar na reta final com os indecisos. É impressionante que eles sempre estão justificando a baixaria, a roubalheira, o autoritarismo, sempre com base no outro lado ser pior. Então, a narrativa do Janones e companhia é: eu autorizo o Janones, e até a UOL, até a Folha de São Paulo embarca nessa, dizendo assim, não, rebater fake news com fake news. Será que era necessário criar o gabinete do ódio para reagir ao bolsonarismo? Então, eles estão sempre colocando a culpa no outro lado. E eu não vejo nada parecido no outro lado. Tem lá uma ala, uma franja bolsonarista mais barulhenta, mais radical, mas nesse patamar, nesse nível. E veja, ele se vangloria do jogo sujo. Ele não nega, ele confessa o crime. Ele está lá abertamente. Aliás, ele já disse que tem costas quentes no Supremo. Falou, vai me denunciar, vai lá que o fulano de tal está comigo. E nada acontece. Ou seja, quem cala consente, né? A gente começa a achar que tem mesmo. E deve ter, né? Então, está tudo interligado. E todos eles estão conseguindo fazer esse jogo sujo e atraindo esses isentões, tucanos, Armínio, Amoedo e companhia, com base na narrativa de que o Bolsonaro é ainda pior. Não, então para reagir ao bolsonarismo, eu preciso até de um cara como o Janones. Vamos lá, vamos engolir. E isso é absurdo, isso é a máxima marxista. Os meus nobres fins justificam quaisquer meios. E estão todos eles sendo cúmplices. Armínio Fraga é cúmplice de Janones. Isso é importante ficar claro aqui. Nós vamos cobrar. Nós não vamos fingir que isso não aconteceu e passar uma régua. Nós estamos pontuando com toda a tranquilidade do mundo que Amoedo, Armínio Fraga, Meirelles, Heleno Landau e companhia são todos eles Janones. Eles estão apoiando, eles estão endossando isso, porque o Armínio virou cabo eleitoral, está pedindo voto junto com a Marina Silva e companhia para o bandido, para o ladrão. Então eles estão aprovando, eles estão usando a reputação que lhes resta para emprestar esse resquício de honra a uma figura como o Janones, que está com o aval do Lula para fazer esse trabalho sujo. E não só do Lula, porque o TSE dorme no ponto, né? Quando é para suspender alguma coisa dessa baixaria, dessa fake news, desse gabinete do ódio do Janones. Quando é o Zema reeleito no primeiro turno, gestor eficiente, que deve morrer de vergonha do Amoedo ter sido fundador e presidente do Partido Novo. Né? Quando é o Zema criticar o PT e o Lula, aí o TSE vai lá e age. Quer dizer, pelo amor de Deus, vamos parar de brincadeira. Não vamos fingir que nós estamos diante de uma eleição honesta. Agora, o Janones já teve lapsos de sinceridade, de honestidade. Olha só esse vídeo. O senhor participa do orçamento secreto? Eu não participo do orçamento secreto. Primeiro que não existe orçamento secreto, né? O orçamento secreto é como era antes, que o ministro pegava e dava só para os apaniguados dele, para quem ele queria. Hoje quem faz isso é o Congresso Nacional e não mais só os ministros. Não mudou nada, era uma porcaria e continua uma porcaria. Todo mundo condena o orçamento secreto. Eu também condeno, a maneira que é agora. Está sendo publicizado esse orçamento, porque tem 36 bilhões... Está sendo publicizado como era antes. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. No governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Era pior. Hoje, pelo menos, a imprensa tem acesso. A imprensa bate, o STF responde, e a gente nessa discussão idiota de achar que só tem dois lados, vamos ficar sobre a rúbrica do orçamento secreto ou vamos voltar igual era? Eu faço a diferença no meu mandato. Eu não roubo, eu não recebo propina, eu não tenho orçamento secreto, eu não me vendo para a quadrilha do PT, eu não me vendo para a quadrilha do PT. Quando o PT aparelhou a máquina pública, ele fez isso, ele criminalizou. Por isso ele ficou no poder 16 anos, aparelhando o Estado, beneficiando os apaniguados. Essa quadrilha que assaltou o Brasil durante 14 anos. Ana, pois é, Constantino citou aí uma turma, Helena Landau, Armínio Fraga, Pedro Malan também está nessa, uma decepção total, Janones, todos eles apontavam, né, os desmandos todos, a roubalheira toda dos governos do PT e, de repente, num passo de mágica,
todo mundo acha hoje em dia que o Lula, né, há termos de comparação entre Lula e Bolsonaro, e Lula ganha. Isso é que é o pior. E fica também o questionamento, Lacombe, o que o ex-presidiário prometeu para essa gente, né? O que ele prometeu para o Janones, o que ele prometeu, por exemplo, para Simone Tebet. Também temos vídeos aí recentes da Simone Tebet falando que jamais apoiaria o PT, da corrupção, do mensalão. A vice da Simone Tebet na chapa dela, a senadora Mara Gabrilli, acusou Lula de pagar 12 milhões de reais para que Ronan Maria Pinto ficasse quieto e não mostrasse o verdadeiro mandante do assassinato do Celso Daniel. E a Simone Tebet não falou absolutamente nada. A entrevista da Mara Gabrilli foi censurada pelo TSE, a entrevista que ela deu exatamente à Jovem Pan de Bauru foi censurada. Então, o que o ex-presidiário está prometendo para essa gente? Que eles viraram assim 180 graus, né? Da noite para o dia, agora Lula, pela democracia, aquilo, né? Sobre a história do presidente Bolsonaro, né? Essa nova narrativa, acho que é para lá de tosca, né? Eu não consigo adjetivar essa narrativa de tentar colocar a palavra pedofilia colada aí no presidente Bolsonaro, né? Primeiro que essa semana demonizaram a ex-ministra Damares e não as investigações que o ministério dela estava fazendo sobre exatamente pedofilia, abuso infantil, né, em Marajó, na ilha de Marajó, e a turma aí ficou enlouquecida quando o governo tocou nessa ferida aí que durante muitos anos muita gente não quis mexer. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui hoje mais cedo sobre pedofilia, PT, e achei umas manchetes. Por exemplo, padre preso por pedofilia foi candidato a prefeito pelo PT em 2004 e tentou ser vice em 2008. Outra manchete, dirigente municipal do PT é preso sob acusação de pedofilia em Belo Horizonte. Mais um, secretário do PT é condenado por pedofilia e preso em Belo Horizonte. Outra, essa o Augusto deve lembrar, ex-assessor de Gleisi é condenado por estupro de menor. PT troca candidato a suplente no Distrito Federal após denúncias de pedofilia. Prefeito do PT é preso e acusado de pedofilia. Prefeito de Baldim, na Grande Belo Horizonte, José Antônio Trindade, conhecido como Zito, foi preso nesta segunda-feira, isso é de 2017. Vereador é preso suspeito de abuso sexual de menor. Vereador da cidade de Ubá. Antero Gomes de Aguiar, também do PT. Ou seja, eles estão desesperados, né? Eles estão desesperados, eles foram para o tudo ou nada, eles, depois de nazista, genocida, fascista, veio canibal, agora pedófilo, ou seja, eles estão desesperados e até o dia 30 a coisa vai ficar mais feia ainda, porque eles não têm essa conexão orgânica que o presidente Bolsonaro tem com seu eleitorado, eles não têm o povo na rua, e é exatamente isso que eles vêm defendendo. A democracia sem o povo, a democracia da canetada, seja a canetada do Alexandre de Moraes, seja a canetada do TSE, enfim. Esse é o nosso futuro, caso esse partido, o partido mais corrupto da nossa história, volte ao poder. Um futuro de mordaça para a imprensa, para cidadãos, para empresários, para jornalistas, e um futuro também aí a canetadas. O Congresso também amordaçado e as canetadas do Executivo e do Judiciário completamente descontroladas. E a oposição ao Bolsonaro? Diga, Consta. Não, só um pequeno ponto sobre isso, que a Ana acho que vai concordar também, que essa questão da pedofilia, que é a coisa mais abjeta que tem, né? Imagina só uma criança, na sua inocência, ser explorada sexualmente. É uma coisa satânica. E aqui nos Estados Unidos, né, o caso do Jeffrey Epstein e tudo, não é por acaso o elo muito maior com o Partido Democrata, com a esquerda americana. Isso tem exatamente a ver com os valores ou desvalores morais que essa turma endossa. Isso tem toda uma cadeia lógica.
né, quando essa turma banaliza a vida, desde a sua concepção, não acredita numa régua fixa de valores, acha que tudo é relativo e nós criamos a moral e ponto. Quando você começa a ir por essa sequência de raciocínio, você começa a justificar muita coisa bizarra. Então não é por acaso que a Ana leu tantas reportagens, chamadas, envolvendo petistas com isso, não. E também não é por acaso que eles tentem acusar o Bolsonaro disso. É porque eles fazem tudo diante de um espelho, como eu disse. Acuse-os daquilo que você é, daquilo que você faz. Tática do titio Lenin. E essa coisa da pedofilia, nós vimos a questão da Damares, né? Ela denuncia um negócio monstruoso e a turminha fica chocada com ela, e não com a denúncia, atira no mensageiro. E vai lá, a Xuxa, que além de comer capim direto do chão, tem um estranho amor por jovens, né, por adolescentes, pelo menos em filmes, vai lá ela fazer uma campanha contra a Damares, para que a Damares não possa assumir a cadeira do Senado. Quer dizer, é muita inversão. Não, e eu ia falar aqui, a oposição ao Bolsonaro, se você fizer uma pesquisa aí rápida na internet, você vai encontrar, já acusou o Bolsonaro de perseguir pedófilos. Está lá, 5 de fevereiro de 2021. Ativista pelo aborto, Débora Diniz, que é professora da UNB, diz que Bolsonaro persegue pedófilos. Quer dizer, de perseguidor de pedófilos a pedófilo, Augusto, há uma distância enorme, quilométrica. O Janones, se existisse ainda o Janones do vídeo aí que apareceu, ele certamente acrescentaria, né? Senador Aziz envolvido com caso de pedofilia. Salvo por um voto numa CPI da pedofilia. Exatamente. E lembraria também o seguinte, procurem no Google a seguinte expressão, menino do MEP, MEP, Lula. Foi uma revelação feita por César Queiroz Benjamin, que ele era tão ligado a organizações terroristas que ele foi preso com 15 anos. E depois militou no PT, até ter uma conversa com o Lula, em que o Lula contou esse episódio aí que ficou conhecido como do menino do MEP. Isso é verdadeiro, é uma confissão feita pelo Lula. Dei uma olhada lá para ver como é que é o Lula verdadeiro, que aí acusa os outros aí de o perseguirem e tal, e cogitou de botar o Janones como chefe da campanha dele nas redes sociais. O Janones, com essas coisas que está divulgando, que dariam cadeia em qualquer país, sério, ele está cotado para ser o comandante das fake news divulgadas pelo PT nas redes sociais, vai ser promovido. Diz que tem que combater fake news com fake news sem apontar o que ele está combatendo. E ele não chama a atenção da Justiça Eleitoral. Não toma providência. A Justiça Eleitoral brasileira, quando é para perseguir o Bolsonaro, é a mais rápida do mundo. Se antecipa até. Então não pode dizer que o Lula é amigo do Ortega, o ditador nicaragüense, embora seja chamado pelo Ortega de amigo, irmão e líder. Não é amigo. Isso não pode. Né? Não pode, o governador de Minas, Romeu Zema, não pode constatar num vídeo o que fez o Lula e o que fizeram os petistas com o governo mineiro. Agora, o Janones não. Esse aí, ninguém enxerga qualquer crime praticado por ele. Isso é que é um absurdo. A justiça eleitoral é a justiça eleitoral feita pelo PT. Né? Eles não punem petistas. De vez em quando eles removem uma outra bobagem, ali um ou outro fato menor do PT. A pedido do Bolsonaro. Bolsonaro parece que fez 6 pedidos. Estava 36-6. 36 para o PT, 6 para o Bolsonaro. Uma loucura. E agora eles censuram jornais. E sob o silêncio ou a cumplicidade ativa dos jornalistas ligados ao PT. E essa turma do PSDB está tendo, PSDB, se é que ainda existe, está levando troco agora. Eu vi os prefeitos mineiros que se desfiliaram do PSDB naquela reunião com o Zema e com o Bolsonaro,
dizendo, não confio mais em líderes aí históricos do PSDB, porque é muita falta de vergonha os caras que fizeram o Plano Real, que é um case de sucesso, darem um apoio com a seguinte observação: por uma condução responsável da economia. Como? O Lula já disse que vai tentar, né, reestatizar a Petrobras, a Eletrobras e voltar ao governo. Ele já deu o sinal, ele é contra privatizações. E esses cínicos, sem voto, tentam cobrir moralmente, né, blindar moralmente, um criminoso, um ladrão. Não tem justificativa para votar em ladrão, que não se arrependeu, quer prender quem o prendeu com motivos. E é isso. Esse tipo de apoio deveria deixar claro que o Lula e a frente que ele lidera realmente representa o Brasil que não presta, né? E sobre esse placar aí do TSE, que estava 36-6, a última atualização que eu vi, agora está 36-7, porque o TSE mandou retirar esse vídeo que insinua que o Bolsonaro seria pedófilo, algo inacreditável. E Lacombe? Sim. E só porque o Augusto mencionou de novo aí os tucanos, todos esse bando aí, né, que está emprestando um verniz, está dando um verniz de moderação a uma quadrilha que vem com mais sede de poder autoritário ainda. Então, em nome da Justiça, a Ana Paula já mencionou a Mara Gabrilli, eu menciono o deputado Carlos Sampaio e recomendo que todos sigam o Twitter dele, porque ele está lá lembrando o que é o PT, o que o PT votou contra, todos os avanços do país o PT votou contra, todos, né? E ele está dizendo, apesar de ser PSDB, dizendo, é impossível, né, apoiar uma quadrilha dessas e está defendendo o voto em Bolsonaro. Augusto O prefeito de Ribeirão também teve uma atitude digna. O prefeito de Ribeirão, como é que é o nome dele, meu Deus? É o... Duarte Nogueira. Duarte Nogueira. Ele tem uma frase que eu repito sempre que é sensacional. Ele falou, e é coerente com essa frase, coerentemente com essa frase, ele se nega a apoiar o PT. Diz que o PT se divide entre os incapazes e os capazes de tudo. É isso. Bom, e sobre a relação do Lula com Ortega, eu não consigo esquecer aquela entrevista, se não me engano, foi para o El País, na Espanha, né, do Lula, com duas jornalistas, em que ele diz qual é o problema do Daniel Ortega ficar 15 anos, 20 anos no poder. A Angela Merkel também não ficou, e as jornalistas muito impressionadas, mas ela não prendeu nenhum dos seus adversários na eleição. O Ortega, eu até perdi a conta, prendeu 7, né? Mandou prender 7. Boa campanha pela reeleição. Prende quem era teu adversário. É um método de sucessão moderno. Diga, Ana. Eu escrevi um artigo para a Revista Oeste essa semana exatamente sobre a Nicarágua, né? A minha chefa, Branca Nunes, pediu que eu escrevesse sobre a Nicarágua. Eu escrevi sobre a Nicarágua e, infelizmente, essa semana, mais um padre católico foi preso. Ou seja, eles estão completamente sem freio, né? É uma ditadura. E só lembrando que a Daniel Ortega derrubou o sinal da CNN na Nicarágua, além da perseguição a cristãos, né? Derrubou o sinal da CNN na Nicarágua. E essa semana, quem está pedindo aí a derrubada de alguns canais, né, da TV no Brasil e censurando jornalistas, inclusive colocando, como o nosso querido Constantino está numa listinha aí, lista da censura, da mordaça, é o mesmo modus operandi. Não adianta falar que não querer separar, não adianta Alexandre de Moraes ou quem quer que seja falar não pode ligar o PT ou o Lula ao Daniel Ortega, porque são parceiros, são companheiros até dentro do Foro de São Paulo. Por favor, olhem no próprio site lá do Foro de São Paulo o que eles querem, como eles são companheiros, como eles são parceiros e o projeto nefasto que eles têm de se perpetuarem no poder na América Latina. E eu reforço aqui a dica do Augusto, né? Você que acredita, bom, acompanhando o 4x4, acho que ninguém acredita nisso, né? Nessas absurdas denúncias que agora o TSE mandou retirar do ar aí sobre Bolsonaro pedófilo.
César Benjamin, quer dizer, alguém ligado ao Lula, não é alguém que, né, não gostava do Lula, nunca gostou do Lula, fazendo uma denúncia. Menino do MEP. MEP era um movimento estudantil, né, Augusto? Exato. E esse menino estava lá preso com o Lula nos 30 dias em que o Lula passou lá preso, na época de sindicalismo. Menino do MEP. Só pesquise. É um artigo do César Queiroz Benjamin contando que ouviu do Lula. Estupefato, inclusive. Exatamente. Né? Ele assustado com tudo que estava ouvindo, mas ouviu.